Professor Zusa, o senhor escreveu um livro, um dentre vários que o senhor já escreveu, mas eu queria me restringir a Espírito Santo. O título do livro é Espírito Santo, um pontinho do Brasil que não pode ser apagado. Eu queria que o senhor resumisse, claro, cabe a nós leitores lermos o livro, mas eu queria que o senhor resumisse em poucas palavras de que trata esse livro. Esse livro ele foi feito a partir de uma série de informação que eu tinha, que eu fui adquirindo paralelamente à pesquisa que eu fazia a respeito das ferrovias, e a partir de 1988, com a Constituição, permitiu-se a criação de muitos municípios. E essa foi uma febre de criar municípios. E no caso, esse livro refere ao município onde eu nasci, São João do Piauí, particularmente o povoado do Espírito Santo, que na década de 90 conseguiu adquirir sua autonomia e perdeu o seu nome. Com a autonomia recebeu o nome de Ribeira do Piauí. E uma estupidez, porque sequer está localizado na beira de um rio. E perdeu o nome de Espírito Santo. E nesse sentido eu quero lembrar que houve um apagão histórico com essa criação em massa de municípios que ganhavam a autonomia, mas perdia seu nome, sua história, seu passado. E lá o nosso Espírito Santo não foi diferente. Fica localizado no sudeste do Piauí e fazia parte do município de São João do Piauí. Com isso incorporamos também vários elementos ou informações a respeito do Brasil como um todo. Saímos do particular para o geral e também retornamos do geral para o particular. Então tem informações, de certa forma, geral a respeito do nosso país. E do Piauí em particular, um estado também bastante particular. Tem muitas particularidades que a gente pode ficar uma semana falando dele. Uma das coisas do Piauí, professor Zusa, é que ele tem um formato diferente, né, de todos os outros estados do Nordeste, e a capital dele se encontra no interior, né, e não no litoral. Contam pra gente que isso se deve à colonização do Piauí, que se deu do interior para o litoral e não o reverso. É isso mesmo? Na verdade, vários estados litorais têm capital situada no interior. Olha, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. Sim. Não é? Eu me referi aos do Nordeste, né? E do Nordeste, o Piauí, por acaso, é o único que tem a capital no interior. Era mais interiorana, porque a primeira capital foi em Oeiras. E só em 1852 foi construída naquele lugar que se encontra hoje. E muito longe do mar. Né? Sim. E, se não estou enganado, é a primeira cidade planejada do Brasil. Uma cidade criada para ser a capital do estado. Então, isso tem esse particular mesmo, o diferencial que todos os estados do Brasil foram ocupados a partir do interior. O Piauí, ao contrário, foi povoado e colonizado a partir do interior para o litoral. Portanto, chegou-se primeiro no interior e aí o processo de ocupação avança para o norte rumo ao litoral. E graças ao Rio Parnaíba, que teve uma boa contribuição para isso, né? E o litoral ficou pequenininho, né? Aí tem umas histórias que o Ceará deu um pedacinho. Sim. E o Maranhão cedeu outro pedaço. E o certo é que Piauí tem por volta de 60 quilômetros de litoral. Aí vocês podem visitar, que é bastante interessante, até porque tem o terceiro maior delta do mundo. É exatamente na foz do Rio Parnaíba, Piauí, com o
Maranhão. É muito interessante. Aquele formato, né? É o Delta das Américas? É o terceiro do mundo e o Não, maior o nome, da América, né? O nome do Delta? Qual é? Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba. É. Eu confundi. Então fica na frente dele só os deltas do Rio Nilo e o do Rio Níger na África. Depois tudo vem abaixo, vem depois, né? Então o Piauí está melhor do que a Bolívia, né, que tem saída para o mar. Certamente a Bolívia está em maus lençóis, né? Porque o Piauí, graças ao Ceará, segundo eles, bastante bondoso, e o Maranhão permitiu que o Piauí chegasse ao mar. Professor, o senhor também tem uma obra sobre o Lampião? Isso, eu escrevi um livrinho sobre o Lampião, a respeito do Lampião, e também foi uma pesquisa acadêmica, que é a minha dissertação de mestrado em História. Então, mas por que esse tema, Lampião, escrever sobre o Lampião? O que ele levou a escrever sobre o Lampião? Eu, quando era pequeno, conhecia muita literatura, graças à minha mãe, que lia os cordéisinhos quando aparecia, e as histórias do Lampião, porque ele não andou no Piauí. E então eu cresci sabendo da existência do Lampião. Aí na universidade tive curiosidade de saber mais palpavelmente a respeito dele. E graças a uma matéria que eu fiz chamada Messianismo na área de ciências sociais, foi possível ficar estudando uma série de coisas desse país, como o Contestado, Canudo, Padre Cícero. É uma matéria que tratava desse assunto. E Lampião aparecia no meio, como no processo histórico e social. E como eu via que tinha muita gente trabalhando com Lampião, escreveu-se bastante sobre ele. Por outro lado, notei que aqui no Brasil não havia trabalho sobre o Lampião, a respeito dele, trabalhos acadêmicos. Tanto que a minha tese é a minha dissertação é a segunda feita no Brasil. Quando eu defendi essa dissertação, havia pelo menos umas 10 fora do Brasil, sendo planejada e executada em países como Estados Unidos, Alemanha, França. E a minha é a segunda, isso defendido em 1992, portanto já era bastante tempo. A primeira foi em 65, se não me engano, da Maria Cristina da Mata Machado. E aí eu trouxe aí uma contribuição. De lá para cá se escreveu bastante a respeito dele e elaboraram várias dissertações e tese de mestrado também tratando da questão do cangaço. E eu tive a curiosidade primeiro, ou pelo menos o âmbito da contribuição aí para a discussão a respeito do cangaceiro Lampião. Professor, uma pergunta que sempre é feita, que o Lampião ele é um divisor. Há quem goste dele até hoje, fale bem, e os que falam mal. No seu trabalho, a gente poderia dizer que o Lampião realmente está mais para o bandido, que dizem alguns, ou para o herói de outros? Pois eu diria que ele não é nem herói e nem bandido. Ele é um produto do processo histórico naquele momento. Me parece mais que era uma reação espontânea contra o poderio construído naquele espaço pelos coronéis, que tinham o poder de vida e morte sobre as pessoas, desde os seus familiares até os seus trabalhadores e as prefeituras, nomeava o juiz, o sargento, o coronel, tudo passava pelo crivo dele. E de repente o Lampião
surge, reage contra aquilo. Por sofrer uma determinada agressão, ao reagir, certamente que os coronéis ou seus adversários não iriam deixar isso de graça. E aí o fato estava criado e só tem um caminho, o de ida, o de volta jamais. E aí ele foi até chegar o fatídico 28 de julho de 1938, quando foi assassinado na Gruta do Angico, no município de Poço Redondo, em Sergipe. E, portanto, não me parece que pode ser entrar nessa coisa, nessa dicotomia, ser herói ou ser bandido, que se herói foi gerado, se foi bandido foi gerado pela sua circunstância, daquele meio, que era bastante cruel, injusto e como diz algum sertanejo, diabólico em alguns momentos, porque aguentar as volantes que perseguiu o Lampião e aguentar o cangaço era dureza para a gente sertaneja naquele período. Agora, certamente não pode dizer que ele é um santo, agora, mas foi criado por uma ordem econômica, política, social bastante injusta, e o resultado foi o que a gente conhece. E aí eu pesquisei outros, pode pesquisar os comandantes das volantes, que também está precisando de uma pesquisa mais profunda. O senhor falou no início aqui da entrevista sobre o particular e o geral, né? Essa falta de pesquisa sobre figuras importantes da nossa história, né, como o Lampião, que o senhor com a sua dissertação procurou suprir, né, e outras pessoas vieram depois de procurando suprir, esta falta de pesquisa, essa falta de memória esclarecida quanto a alguns fatos e algumas pessoas da história, o senhor repara com relação a outros fatos e a outras pessoas importantes da história brasileira? De modo geral, na nossa história está repleta de fatos marcantes e que, se pudesse esquecer, fazia-se questão de esquecer o tempo todo. Basta te dizer que quando a gente refere a nossa independência, faz um esforço muito grande de dizer, olha, houve uma harmonia, tudo aqui foi discutido, foi arrumado, foi acertado politicamente, e não se fala de muitas trombadas, de muitos enfrentamentos, graças a graças aos interesses e a um processo histórico bastante interessante. Inclusive a própria independência, nós tivemos muitas confrontações armadas, sobretudo uma que envolveu pelo menos 5.000 digamos soldados brasileiros e mais um número grande de soldados portugueses. Isso aconteceu no Piauí, é a chamada Batalha de Genipapo. O Piauí, mais uma particularidade, ele não aceitou a independência quando ela aconteceu em 7 de setembro de 22. Portanto, ela foi... E aí você cria um fato inusitado. Como é que vai fazer agora? Um pedaço de terra no meio do Brasil que pertence a Portugal. E aí uma violência terrível. Imagina você, uma confrontação de 5.000 homens só do nosso lado. Do outro lado, que era comandado pelos portugueses, pelo comandante Fidier, também era grande. Os brasileiros foram derrotados naquela batalha.
e foram derrotados depois, mas conseguiram repor, e no ano seguinte, no mês de julho, o Piauí incorporou definitivamente ao Brasil. Professor, a respeito da pergunta feita, a última pergunta, eu gostaria de saber se o senhor reza para o Padim Padre Cício. Pois é, o Padim Padre Cício não tem jeito, não dá para rezar para ele não. O Bacamarte ali era bravo, mas eu sei que tem muita gente que reza para o Padim Padre Cício. E certamente o sujeito muito paciente, de coração grande, mas ali a cuíca roncou, né? Ele é responsável pela sedição do Juazeiro e os sedicionistas chegaram a invadir a cidade de Fortaleza em 1914, que tinha como comandante-geral o padre, né? O padre foi vice-governador, foi deputado, foi prefeito, e um homem de coração grande, fazia os ajeitamentos lá. Agora, não dá para... Quem sabe rezar um Pai Nosso pelos pecados dele, a gente reza, mas rezar... Não. Agora, tem muito brasileiro, de norte a sul e de leste a oeste, rezando. Basta ver as festas em homenagem ao Padre Cício, que ocorre cada segundo semestre do ano. Grande número de pessoas chegam lá, de romeiros, e não é só nordestino, vem de todo canto. E é o que eu acho dele, e não dá para rezar. Professor, o senhor também é especialista em ferrovias, nas ferrovias brasileiras. Faça um resumo para a gente da sua visão sobre o transporte ferroviário no Brasil, principalmente esse abandono que aparentemente se encontra hoje. O Brasil iniciou cedo no processo de adequação ou no processo de construção do transporte ferroviário. Começa em 1852 com a estrada de ferro Mauá, no Rio de Janeiro. A segunda estrada foi a Recife ao São Francisco, em 1858. E a terceira foi Bahia ao São Francisco, em 1860. Então, você vê que não chegaram bem próximo. A primeira foi construída na Inglaterra em 1825. Então, eles chegaram, pensando à distância, chegaram cedo. O problema é que faltou de certa forma dinheiro, faltou uma visão mais pragmática da importância dessas estradas, ou pelo menos a visão até pragmática que eles tinham da integração que essas estradas poderiam ocasionar, porém faltava dinheiro, aceitava-se os interesses mais imediatos, e aí muitas vezes elas ficavam enroscadas na costa brasileira, não avançava nunca, tanto que até hoje não se avançou nem 1 metro além da margem esquerda do Rio São Francisco. Portanto, era para chegar em Santarém, ainda no século passado, chegou na cidade de Buritizeiro, em Minas Gerais, o lugar que avançou mais para o interior. No Nordeste avançou até a cidade de Petrolina, ou um pouquinho avançando para o Piauí, chegando a Paulistana, as estradas que saíram do litoral. No Sul avançou também um pouco, mas se você olhar, não conseguiu o objetivo que se pretendia. E para o Oeste chegamos até a fronteira da Bolívia. Tudo isso até 52, ou até a década de 50, esses pontos finais já haviam sido concretizados. E chegou a Brasília mais tarde, né? E para frente, nenhum pau. Me parece que, a partir da República, houve um descuido que as coisas iam acontecendo de acordo com o vento do momento, ou de acordo com a política daquele momento. E depois da Segunda Guerra Mundial, certamente que houve um descuido total com o processo
de construção e de expansão das ferrovias no Brasil. E eu diria que elas já nasceram nanicas, já nasceram mortas, pode-se dizer, ou pelo menos nasceram bastante débil, e continua até hoje. Continua um país continental, não poderia ser tratado desta forma. Teria que ter um transporte integrado, ferrovia, hidrovia e rodovia, porque um não um integra o outro. Portanto, e no caso, se vocês quiserem fazer um acompanhamento mais profundo da história, pelo menos as ferrovias já trocaram de mão 4 vezes, passando do governo para o setor privado e passando do setor privado para o governo. E a última vez foi toda entregue toda a malha ferroviária foi entregue ao setor privado, e como no passado eles continuam não cumprindo os contratos, os acordos, as metas, e isso faz com que elas se encontrem, todas as ferrovias, sem exceção, encontrem no estado deplorável. Mesmo a Vitória Minas, que é aquela que tem maior uso, ou dos Carajás, mas elas continuam sendo tratadas com bastante descuido, tanto pelos seus donos, ou concessionário, quanto pelo governo federal, estadual, municipal, quem quer que tenha alguma responsabilidade por isso. Lembrando que as estradas de ferro, no passado, elas tiveram participação do poder, alguma participação municipal, estadual e particularmente federal. E, portanto, tudo que tem aí, garanto para você que precisamos refazer. E quando se faz uma nova, faz com a metodologia do tempo de Dom Pedro II, que é lamentável. Professor, certamente na sua visão, né, desse problema das ferrovias, assim como em outras questões, misturam-se os prismas do geógrafo e do historiador, né? Também. Pelo seu estudo em ambos os saberes, né? Uma coisa que sempre me preocupou é qual seria a diferença entre a geografia social, porque entre a geografia física e a história tudo bem, mas entre a geografia social e a história. Então eu queria lhe perguntar, qual seria a visão, se for possível isso, qual seria a visão de um geógrafo sobre esse problema das ferrovias, de um geógrafo social, e qual seria a visão de um historiador sobre essa mesma visão? Porque eu acho que aí a gente pode ver o que faz um historiador e o que faz um geógrafo, né? Se é que essas duas coisas podem ser cindidas. Certamente as estradas de ferro são um objeto importante para a história econômica, não só nossa, mas de qualquer país. E portanto, não é possível fazer, pelo menos em parte, uma história econômica se não levar em conta a importância dessas estradas de ferro construídas, não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar. No caso da geografia, ela vai levar em conta que as ferrovias são meios de circulação, para o transporte de mercadorias e de população. Graças às estradas de ferro foi possível povoar muitas áreas despovoadas, e no nosso caso não é tão verdade. A população chegou primeiro que a estrada de ferro, e aí tem uma certa diferença aí entre a estrada de ferro, que já vai ter que se virar para se ajustar em algum momento quando chega num lugar ocupado. Outros não, ela foi desbravando para ocupar. Isso ocorreu sobretudo em países com extensão territorial maior, que é o caso dos Estados Unidos, da Austrália.
da Rússia, né? Então a geografia ela vai estar verificando essa dinâmica de ocupação do espaço, do povoamento, da questão da construção cultural também, que claro, a história, a literatura faz isso, mas o processo demográfico é bem do geógrafo, né, de verificar qual foi o processo de contribuição disso. E aí eu acho que o geógrafo verifica. E também pode também contribuir, olhar a questão do espaço físico. Até porque assim, para onde vai? Deixa na mão dos engenheiros, ou você pode dar um palpite? Vai para onde? Ela deve ir para a esquerda, para a direita, para o centro? Então, com o olhar de um geógrafo, permite dar uma melhor alinhada, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da importância que ela pode trazer no futuro, pode estar gerando logo ali no sentido. Então, a questão da circulação, das comunicações, porque a estrada de ferro no passado era comunicação, pura comunicação, tanto que boa parte dos telégrafos também acompanhavam as linhas de ferro. E nesse sentido a geografia faz um pouco diferencia aí um pouco da história no que diz respeito à ocupação do espaço, o processo demográfico, tanto de saída quanto de entrada de população, assim como da circulação de mercadorias e produtos, matéria-prima e etc. A geografia social ou econômica trataria mais dessa questão, no que diz respeito às estradas de ferro. Quando você falou anteriormente sobre as estradas de ferro, você disse que ela foi sendo construída ao sabor das circunstâncias. Então, o senhor indiretamente fez um elogio ao presidente Lula e ao seu ministro Mangabeira Unger nessa secretaria de longo prazo. Seria isso? Eu vê isso com bons olhos? Tem coisa que eles estão pensando que eu acho bastante interessante. Tem outras que não sei se são necessárias. Por exemplo, trazer água da Amazônia no momento não é uma proposta que me agrada, porque até me parece que não é necessário. Você pode puxar do Tocantins mais ao norte, atravessando o Maranhão. Precisa vir lá da Amazônia. Agora, se pensar as coisas a longo prazo é fundamental, porque senão fica aquela coisa, você faz de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, e isso traz muito problema, a falta de planejamento, a falta de organização, a falta de política a longo prazo, que é o que a gente tem feito bastante. Até se antecipou para a pergunta seguinte, também o senhor é especialista em Rio São Francisco. E como é que o senhor vê esse problema, essa problemática da transposição aí do rio? Essa é uma questão que eu estudei a princípio. Eu sempre fui radicalmente favorável à revitalização do rio. Porém, o meu estudo era um estudo de economia, um estudo de economia, em parte, de economia ecológica, e aí seria uma particularidade muito grande estudar esse troço, porque caía num processo de especialização muito grande. Porém, eu abri mais o leque, fui fazer isso na área de políticas públicas, e aí fui não abrindo mão do foco inicial, mas foi possível você ter uma visão maior a respeito do São Francisco, tanto do processo histórico como econômico, político, cultural, do passado e particularmente do presente. Porque a história a história da transposição, a primeira vez que foi pensada foi por Dom João, logo que ele chegou no Brasil. Na sequência, o fato mais marcante disso ocorreu com Dom Pedro II, a partir de 1847, sistematicamente
ou periodicamente nós temos aí as secas batendo em nossa porta. E aí, depois que Dom Pedro pensou aquilo, cada seca se fala de transpor água para algumas partes do Nordeste, levada do Rio São Francisco. E certamente que, sobretudo agora, que chegou a hora, como se diz no sertão, da onça beber água, aí cada um teve que botar o pingo nos i. Como é que fica a questão? A quem vai servir? Quem está por trás? Porque tem grupos a favor e grupos contra. E nós aproveitamos para analisar os grupos favoráveis e os grupos contra. Tem grupos contra que são bastante sérios. Tem outros que não querem a transposição por interesses particulares bastante consistente, e político, óbvio. Vai deixar uma obra dessa ser feita pelo presidente Luiz? O pessoal não quer dar essa chancela para ele, isso do ponto de vista político. Agora, é uma obra que desde do primeiro governo do professor Fernando Henrique Cardoso, que tem se intensificado os estudos, a discussão a respeito do assunto. E quando o presidente Lula ganhou, deu prioridade a fazer ou construir os canais que resultam na transferência de água da bacia de São Francisco para outras bacias do Nordeste Oriental e Setentrional, ou só Oriental. E isso, evidentemente, que traz paixão, traz questão política. O pessoal ecológico tem muita razão quando bate em determinadas questões. Agora, é uma questão que não dá para dizer, olha, resolve o problema a qual ele foi pensado. Na verdade, é uma das propostas que contribui, ou um pedacinho de política que resolve, uma política voltada para a resolução daquele problema. Não é o que vai resolver tudo, é mais um elemento para contribuir na resolução do problema da seca. Mas não é, todos os males vão ser resolvidos por isso. Não. Vai levar água para uma área que abrange entre 10 e 12 milhões de pessoas. Quer dizer, isso não é desprezível. É um negócio bastante interessante. Mas, de qualquer forma, existem os grupos que são contra, e esses realmente têm uma exposição muito mais forte, têm um poder de penetração e de presença muito maior do que os que são favoráveis à obra. Embora, pela minha pesquisa, eu analisei que os que são favoráveis, eles são muito mais em termos numéricos. Tem muito mais gente favorável e quando eu digo favorável, eu estou falando da população em si. Tá? Tem bispo, tem padres, tem freira, tem políticos, tem todo mundo lá, né? Então na minha pesquisa, eu falei com todos os P's que atuam no Rio São Francisco. P de pesquisador, de prefeito, de político, de puta, de padre, de produtores, pescadores. Portanto, foi interessante essa oportunidade que eu tive de conversar com essa gente. E aí, evidentemente, que as paixões estão colocadas. Agora, tentam desconstruir um pouco da verdade, porque se diz, olha, vai secar o rio, bobagem, vai tirar no máximo 3% da água do rio, e 3% sobra 97%, portanto não vai secar o rio de jeito nenhum. O problema são de outra ordem. E se quiser que eu aponte alguns que ficam contrariados contra essa obra, os grandes produtores de cultura irrigada, óbvio, porque certamente ao passar pelo Ceará, os cearenses vão produzir
culturas irrigadas também. As empresas de geração de energia, ou a empresa, no caso a CESP, certamente é contrária a isso, porque vai ter uma redução de energia e não interessa a eles. Como é uma empresa governamental, eles não expressam isso, óbvio, né? Porque senão não vão ficar bem com o seu chefe superior, né? E nesse sentido, eu estou apontando algum dos camaradas bastante representativos do grupo dos contra. Aí tem o Dom Luiz Flávio Capio, que é um grande conhecedor da região e certamente não é contra pelos mesmos motivos que eu te apontei, e nem dos grandes donos de terra da região. Ele tem um tratamento com o rio bastante carinhoso e conhece também do ponto de vista geológico, do ponto de vista da distribuição da água, conhece toda a bacia, até porque eles já fizeram peregrinação em toda a bacia, então conhece bem, além de estudarem. Quando eu digo isso, ele e os grupos que acompanham ele, né? E também são contra. Agora, do outro lado, isso é claro, tem o grupo do governo federal, tem o grupo que vai receber água, a Bahia se posiciona contra, o staff do governo, o Sergipe fica na meia banda, mas tem um grupo que não é favorável à transferência de água, e o Pernambuco fica naquela, que ele é doador e receptor de água ao mesmo tempo. Agora, é uma obra que envolve bastante recursos, né? Bastante investimento, são 5 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Então, tem gente de olho nisso. E aí a população tem que ficar de olho também, se organizar a respeito dessa questão, para que os recursos não sejam desperdiçados. Agora, independente de tudo isso, uma coisa é prioritária. Com ou sem revitalização, com ou sem transposição ou transferência de água, tem que fazer a revitalização. E aonde que está o problema da revitalização? Em Minas e na Bahia. Porque nós temos aí uma devastação do cerrado, das áreas das nascentes, de forma bastante intensa. E eu acho que o grande problema está aí. E aí é muito mais fácil você impedir a transposição ou transferência de água do que fazer a revitalização. E a pergunta é, esses que são contra, o que eles fizeram pela revitalização? E parte dos que estão contra, hoje, estiveram no governo. Poderia muito bem ter usado da sua influência como nos governos dos devidos estados e ter contribuído para a revitalização. Por que não fizeram? E de repente são contra a transposição. É de perguntar. Agora, vai resolver o problema? É de todos os males? Não, não é. Não tem condição para. Vai levar água, inclusive, para Fortaleza. Professor, quem assiste aqui no Hiperblog pode ter entendido o seu posicionamento como favorável à transposição. E é isso mesmo? O senhor hoje é favorável? Eu estou favorável à transferência de água. Porque lembrando que não é uma questão semântica. Transposição é levar o rio embora, né? E não é isso que vai acontecer. Vai se levar um pouco de parte da água do rio. E aí é uma transferência de água de uma bacia para outra. Então, ali você vai permitir gastar um dinheiro com a construção de infraestrutura na região, vai criar alguns mecanismos de serviço que não existia, apesar de se dizer o contrário, mas
certamente. Permite a visita, sobretudo dos alunos de geografia, biologia e de toda a área de engenharia, incluindo a arquitetura, passear por lá, ver o turismo, que outros lugares que fizeram isso no mundo recebem essa gente. Então vai ter também algumas coisas interessantes. Agora, é claro que tem os problemas de degradação do meio, por onde ele vai passar. Isso ninguém nega. Agora, cabe todos bater em cima, dizer, epa, vamos ficar de olho, não pode, que a Caatinga é um bioma muito interessante e tem sido devastado nesses 500 anos de ocupação. Portanto, é necessário cuidado, mais cuidado do que tudo que a gente possa imaginar. Por quê? Porque senão transforma aquilo num deserto. Aliás, em algumas áreas pode se tornar irreversível. E para isso, o que se tem que fazer? Criar parque, criar APAs, criar cuidado de todo mundo que for ocupar a área. Porque senão é problemático isso. Agora, a obra tem que ser feita. É um investimento? Não é. Já disseram que é um investimento do século. Bobagem. Uma estrada de ferro que devia ter sido construída por Dom Pedro, que é chama Transnordestina, que passa ali perto, vai ficar mais cara, ou com custo mais elevado em termos de valor absoluto. Para essa transposição, um dos trabalhos de Hércules, falando na questão semântica que me veio à mente, foi desviar o curso de um rio. O fato do presidente ser nordestino, o presidente, eu não diria aparentemente, mas efetivamente é o presidente que está tocando essa obra. Isso o senhor acha que tem sido fundamental? Eu digo, para esse trabalho, o fato do presidente ser daquela região? Olha, me parece que não obrigatoriamente, mas não podemos deixar de analisar que o atual presidente teve e tem um esforço grande para que essa obra seja realizada. E nesse sentido, acho que tem uma contribuição, pelo menos aparente, o fato dele ser nordestino, até me parece que tem um empenho. Mas isso não sei se a gente pode afirmar com todas as letras. Poderia ser um gaúcho e fazer a mesma obra, porque é uma questão de uma avaliação econômica, política, e de uma política de Estado que... Professor, deixa eu lhe interromper, porque passaram vários generais gaúchos lá na ditadura militar e não fizeram isso. Né? Eu queria trazer esse dado aí. É verdade. Inclusive o próprio Getúlio Vargas não era um cara que via com muito bons olhos a construção de canais transferindo água para outras regiões. Mas um carioca, se não me engano, João Figueiredo, teve uma preocupação com isso, o presidente João Figueiredo. E particularmente a intensificação dos estudos se dinamizou no governo João Figueiredo. Claro que eles iam fazendo do jeito deles, não queria palpite de ninguém, se fosse para fazer, não ia perguntar ao IBAMA ou se tem cemitério de índio ou nada, ia lá e fazia. No entanto, eles tiveram uma preocupação. O governo do Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, pensou nisso e fez estudos. O Itamar Mineiro também se empenhou nessa questão. O Fernando Henrique Carioca deu um passo bastante significativo no sentido de fazer uma série de estudos a respeito do assunto, mas quem vai pegar o boi pelo chifre é o presidente Luiz.
E esse aí, claro que vão dizer, olha, o homem veio lá de Garanhuns e tem interesse por isso. Mas eu acho que tem, de certa forma, não deixa de ter uma contribuição. É O verdade. fato dele ser presidente vindo daquela região, embora não é uma região seca onde ele nasceu, mas ele conhece de perto o drama de muita gente ali. O presidente é uma pessoa, a gente pode dizer que é de uma sorte incrível. Tudo que é bom estoura na mão dele, né? O petróleo. O petróleo, a economia mundial e tudo. Realmente é dizer que ele nasceu de quina para a lua, como se diz, né? Agora, mais isso aí que você traz toda uma história, pensar desde Dom João, e vem se concretizar na mão dele. Realmente é uma pessoa de muita sorte, né? Como somos todos nós. E